Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Seguimos e eu informo que, nos termos da resolução de mesa número 1164/A, de 8 de março de 2023, fica assegurada a participação remota das vereadoras e vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da nominata das vereadoras e vereadores que compõem a 18ª legislatura, bem como daqueles inscritos no grande expediente de hoje. Pois não, senhora presidente, vereadora Marisol Santos, mesa diretora Adriano Bressan, Renato Oliveira, Felipe Grêmio-Maire e Zé D'Ambrossi. Vereadores da 18ª legislatura, Bortola, Cadore, Camiles, Clóvis Xuxa, Estela Balardim, Fiuza, Gladys Frisso, Juliano Valim, Lucas Carenhato, Lucas Dil, Professor Zanquim, Rafael Bueno, Rose Frigeres, Sandro Fantinel, Scalco, Tatiane Frisso, Velocino Ex e Wagner Petrini. Vereadores inscritos no grande expediente, vereador Lucas Dil e vereador Zé D'Ambrossi. Obrigada, vereador Felipe. Solicito, nesse momento, às vereadoras e vereadores que procedam ao registro de presenças no terminal eletrônico, também no livro de presenças. Passemos à ordem do dia. Em discussão única e votação, projeto de lei número 117/2024, contido no processo número 150/2024, de autoria da vereadora Rose Frigeri, que denomina a via pública municipal do distrito de Santa Lúcia do Piauí, com o nome de Estrada Municipal Luiz Lauer. O relator é o vereador Lucas Carenhato. Com a palavra, o relator, para a leitura do parecer. Obrigado, presidente. Recebe essa Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação para análise e parecer do projeto de lei supramencionado, de autoria da vereadora Rose Frigeri, que denomina a via pública do distrito de Santa Lúcia do Piauí com o nome de Estrada Municipal Luiz Lauer. O processo foi instruído com histórico, mapa de localização, certidão de óbito e abaixo-assinado. Vale registrar que as certidões referentes à Lei 8.932, de abril de 23, não foram anexas, vistos que o homenageado não possui CPF e RG. Baixado ASMU manifestou-se junto ao processo, informando que a via em questão a ser denominada, codificada sobre o número 63601, no distrito de Santa Lúcia do Piauí, regularizada pela Instrução Normativa 1 de 2007, com o nome de Estrada Municipal Luiz Lauer, consta na cartografia do município, conforme mapas desta secretaria. Portanto, integra o sistema viário oficial do município. Baixada a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, a mesma manifestou-se pela legalidade no processo 150/2024, contendo o processo 117/2024. Ante o exposto, essa Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação manifesta-se favoravelmente à denominação da via pública municipal do distrito de Santa Lúcia do Piauí, com o nome de Estrada Municipal Luiz Lauer. Caxias do Sul, 31 de julho de 2014, 149 anos da colonização, 134 da emancipação política. Era isso, senhora presidente. Obrigada, vereador Lucas Carenhato. Em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Rose Frigeri. O Luiz Lauer, ele faleceu há bastante tempo, mas nós fomos procurados por moradores lá da comunidade para fazer esta homenagem, porque ele foi um agricultor, uma pessoa de fé, como todos os agricultores, né? Ele nasceu em 1918, como todos os agricultores que iniciaram aqui no nosso interior, uma história de fé, de solidariedade, de trabalho na comunidade, de perseverança na sua história. Ele foi casado com a Dilecta Coelho e teve 4 filhos, Líbera, Arlinda, Maria e Cirilo. Ele morou, né, em Santa Lúcia do Piauí, na zona Escopel, e trabalhava na agricultura, plantação de milho, feijão, trigo, e o hobby dele era andar a cavalo e, nos outros momentos que não estava a cavalo, conviver com sua família. Ele faleceu aos 71 anos de idade. Como eu falei, deixou um grande exemplo de fé, perseverança e solidariedade, e era uma pessoa muito querida, muito aceita na comunidade. Então,
por tratar de uma justa homenagem de um pedido da comunidade, nós esperamos a aprovação de vocês, dos meus colegas vereadores e vereadoras, para esse projeto de lei de denominação dessa estrada tão importante, a estrada Luiz Lauer. Muito obrigada. Encerrada a discussão, em votação, solicito às vereadoras e vereadores que registrem os seus votos. Voto sim, senhora presidente. Vereadora Gladys Frisso, Voto vota sim, senhora presidente. Vereador Voto sim, senhora Sandro presidente. Fantinel, vota sim. Voto sim, vereador Velocino. Vereador Scalco, vota sim. Vereador Velocino ex, vota sim. Voto sim, presidente. Vereador Renato Oliveira, vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. Projeto de lei número 117/2024 foi aprovado por unanimidade das vereadoras e vereadores, no momento com a ausência do vereador Fiuza. Em primeira discussão, projeto de lei número 82/2024, contido no processo número 103/2024, de autoria do vereador Bortola, que declara como utilidade pública a Associação de Educação Integral Educaritá de Caxias do Sul. Relator é o vereador Adriano Bressan. Com a palavra o relator para a leitura do parecer. Parecer 435 de 2024. Favorável. Parecer é favorável ao projeto de lei número 82/2024, contido no processo número 103/2024. Recebe esta Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Inovação, Cultura, Desporto e Lazer para análise e emissão de parecer ao projeto de lei acima descrito, de autoria do vereador Alexandre Bortoluz, que visa declarar como utilidade pública a Associação de Educação Integral Educaritá de Caxias do Sul. Segundo o autor, a Educaritá, fundada em 1968, é uma entidade filantrópica em Caxias do Sul, dedicada à educação infantil e assistência social. Iniciou com a inauguração da primeira creche em 1973 e, ao longo dos anos, expandiu suas atividades, desvinculando-se da Mitra Diocesana em 1980 e adotando o nome Caritas São José. Em 2007 foi criada a marca Educaritá, marcando uma nova fase de profissionalização e foco em resultados. A entidade, em parceria com a Prefeitura de Caxias do Sul, atualmente administra 15 escolas de educação infantil, atendendo gratuitamente mais de 220 crianças em situação de vulnerabilidade. A Educaritá se destaca por sua pedagogia humanista e por desempenhar um papel crucial na comunidade. Por fim, diante do exposto e tendo em vista o parecer pela constitucionalidade da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, a CCJL desta Casa, esta Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Inovação, Cultura, Desporto e Lazer, por seus integrantes, manifesta-se favorável ao presente projeto de lei em apreciação. Caxias do Sul, 19 de agosto de 2024, 149 anos da colonização e 134 anos de emancipação política. O documento vem assinado por mim, presidente e relator Adriano Bressan, vereador Rafael Malcorra Bueno, vereador Ricardo Zanquim, vereadora Rosa Frigieri e vereador Wagner Petrini. Era isso, senhora presidente. Obrigada, vereador. Em primeira discussão. Encerrada a primeira discussão. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 88/2024, contido no processo número 110/2024, de autoria do Poder Executivo, que inclui o Festival Cervejeiro no calendário oficial de eventos do município de Caxias do Sul. Relator é o vereador Adriano Bressan. Com a palavra, o relator. Senhora presidente, peço a dispensa de ter lido na sessão anterior. Dispensa concedida. Então, em discussão. Encerrada a discussão, em votação.
Solicito às vereadoras e vereadores que, a partir desse momento, registrem os seus votos. Eu voto Voto sim, favorável, senhora senhora presidente. presidente. Vereadora Gladys Frisso, vota sim. Vereador Voto Scalco, sim, senhora vota presidente. sim. Vereador Sandro Fantinel também vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O projeto de lei número 88/2024 foi aprovado por unanimidade das vereadoras e vereadores. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 162/2024, contido no processo número 207/2024, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Público Municipal a realizar a cessão de uso de imóvel pertencente ao município de Caxias do Sul para a Codeca, Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul. Relator é o vereador Wagner Petrini. Com a palavra, o relator. Bom dia, presidente. Peço a dispensa por já ter feito leitura em sessão anterior. Dispensa concedida. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Solicito, então, que a partir desse momento os vereadores e vereadoras registrem os seus votos. Voto sim, senhora presidente. Vereadora Estela Balardim, vota sim. Voto sim, senhora presidente. Vereador Sandro Fantinel também vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. Projeto de lei número 162/2024 foi aprovado por unanimidade das vereadoras e vereadores. Encerrada a ordem do dia, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.